Olá, tá no ar o 8º episódio do Fala Vencedor Podcast, que tem um oferecimento especial do Pátio da Fábrica Shopping, da Rede Minas Móveis e Eletrodomésticos, da Pousada Serra de Itaruaçu, do Mercado Pais e Filhos, Casa dos Parafusos, Rede MG Farma SJN e Top Grego Lanches Exclusivos. E hoje é com imenso prazer, com satisfação que eu recebo para um bate-papo bem descontraído para a gente falar de música, Roger Rezende, popular Roginho, né? Roginho, obrigado, Léo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Parabéns pelo podcast. E vamos conversar bastante porque temos muitas novidades aí esse ano, hein? Aliás, o Roger, eu estava até comentando com a nossa diretora ali, Aham. que a gente digita no Google ali, Roger Rezende, Rezende com S, né? Conhece, Escreve com S. Resende conhece. Assim, vem um número muito grande de informações, né? É, Sites que já mencionaram o Roger Rezende. Ô, Roger, é de praxe aqui, uhum. a gente. Eu te conheço pessoalmente, né? Há décadas, somos amigos Já conversamos bastante em muitas entrevistas também, É né? verdade, é verdade. Mas a nossa audiência, ela não. A gente tem uma audiência fenomenal na cidade, na região, mas também em várias cidades do Brasil, né? Uhum. Juiz de Fora, Barbacena, a gente recebe mensagem do Rio, Que até do legal. Rio Grande do Norte. Então eu queria que você se apresentasse para essas pessoas que não te conhecem ainda. Beleza, eu sou o Roger Rezende, né? Roger Rezende de Itaboraí. Sou músico, compositor, diretor musical. Professor de violão, de cavaquinho, né? Hoje a gente tem que jogar nas 11. É São verdade. Joanense, nasci em 1970 e comecei a minha carreira aqui em São João, obviamente, né? Onde eu morei até os meus 18 anos. Depois eu fui para Juiz de Fora, passei alguns anos lá. Foi exatamente aonde eu comecei a me profissionalizar. Final dos anos 80, início dos anos 90, mas o tempo que eu fiquei em Juiz de Fora foi curto, daí eu fui para o Rio. E fui viver uma experiência lá de 10 anos, a década de 90 toda foi praticamente no Rio. Até que no ano 2000 eu retornei para Juiz de Fora. E agora, no ano de 2023, ano passado, eu retorno para São João de Nepomuceno. Enfim, tive uma passagem muito boa no Rio na década de 90. E, de fato, essas três cidades, né? São João, Rio e Juiz de Fora, principalmente São João e Juiz de Fora, foi onde eu consegui desenvolver a minha carreira, realizar vários objetivos que eu busquei, né? Então, eu sou muito grato a São João Nepomuceno e também muito grato a Juiz de Fora, porque Juiz de Fora, de fato, foi onde eu me profissionalizei. São João, eu comecei aquela carreira mais amadora, mas foi fundamental pelas oportunidades que eu tive aqui, pelo incentivo que eu tive aqui das pessoas. E aquela. Então, E Juiz de Fora você acaba tendo um network maior, né? Pelo tamanho da cidade e tal, exatamente, em Juiz de outras Fora, referências. exatamente, porque eu fiquei aqui até os meus 18, né? Então, aos 18 eu fui para Juiz de Fora, 18, 19 eu fui para, acho que aos 18 eu fui para Juiz de Fora. E aqui a gente já tocava em alguns lugares, né? Na verdade, só concluindo o que eu estava falando antes, eu completei 40 anos de carreira ano passado. Então, acho que essa coisa toda que se encontra na internet hoje vem desse período todo, né? Onde a gente vem trabalhando bastante, buscando o nosso espaço e compartilhando isso também com as pessoas que fazem parte da nossa carreira, da minha carreira. Então, em Juiz de Fora eu tive a oportunidade de me aperfeiçoar mais através de aulas. Tinham mais bares, mais espaços que sempre remuneraram. Então eu comecei a ter, eu saí um pouco daquele amadorismo, né? Que foi muito importante também das rodas de violão em São João, né? Com Sim, sim. Paulinho Cricri, com o Emerson, com aquela galera de Caxias, Ney do Mido. Cara, aquilo ali para mim foi uma escola Enriquecedor, né? enriquecedor, uma outra figura importantíssima para mim aqui em São João. Meu tio Hudson foi uma figura Putz. que, nossa, quanto ele acrescentou na minha carreira e como pessoa também, é uma pessoa que eu tenho uma imensa saudade. Aliás, a sua família é a Itaboraí, né? É uma Itaboraí é família uma família da música, né? da música. E Desde o meu avô, desde o meu bisavô, na verdade, né? O bisavô Oscar, pai do vô Nené, que eu saiba, vem daí, né?
E o vô Nenê era multi-instrumentista, aprendi muita coisa com ele. Aprendi muita Então, coisa com ele. Eu ficava, assim, alucinado quando eu via ele tocando piano, ele tocando violão, era uma coisa fora de série. e então a música na sua vida tá no sangue, né? Tá, tá. Aos 7 anos, eu ganhei meu primeiro instrumento musical, um cavaquinho. Porque o violão era muito grande para uma criança de 7 anos. Meus irmãos ganharam um violão, minha irmã e meu irmão. É como se fosse um mini violão, né? É, A intenção seria menos essa. cordas, né? 4 cordas, aquela coisa toda. Aí eu ganhei um cavaquinho. E fui aprender com o vô Nenê. Ele dava aula na época ali no Botafogo. E, inclusive, dava aula para várias pessoas assim ao mesmo tempo. E eu fui lá, ele foi me ensinando uma, duas, três posições, acordes. Me mostrou o ritmo e tal. E é engraçado como que o cavaquinho para mim foi importante, sabe? Por ser o primeiro instrumento, por eu ter, através do cavaquinho, desenvolvido uma noção rítmica muito grande. Porque o cavaquinho você não para de tocar, né? O violão você pode arpejar, dar um espaço. O cavaco você tem que ficar o tempo inteiro ali fazendo centro, tocando. Junto com isso, São João Nepomuceno é uma cidade extremamente Musical, né? musical e Cultural, né? carnavalesca, É. né? E carnavalesca, a tradição das escolas de samba. Então, juntando essa parte toda que eu fui aprendendo com a família do meu pai, do vô Neném, com o tio Hudson e tudo mais, por outro lado, meu avô Canarim me colocava nas costas e me levava para ver os desfiles da escola de O samba. seu avô, o Canarinho, ele também tocava? Não, 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 não. O Canarim não. É a família do meu pai Do mesmo, outro, é. assim. Mas ele né, gostava dessa coisa toda do Ele carnaval. gostava do Então, movimento, do né? movimento, e a gente sempre morou ali no centro. Sim, sim. Então era tudo muito perto. A gente ia para a Rua do Sarmento, onde é o calçadão hoje, chamada Rua do Aliás, Sarmento. poucas pessoas sabem que ali era conhecida que a Coronel José Dutra, que o calçadão, na Coronel verdade, aquela José rua Dutra, era conhecida como Rua do Sarmento, Rua né? do Sarmento. E ali, logo assim, esse período aí da década de 70 ainda, 77, 78, 79, 80, onde eu tinha 7, 8, 9, 10 anos, gente, eu vejo a Nelly Gonçalves cantando sambas dela, sambas de outros compositores, tocando cavaquinho, as baterias passando, figuras como Quirino, como Queco, como Léo Batucada, a própria Nelly, a Celinha do Esplendor. Aquilo ali foi me deixando assim alucinado. Falei, gente, que coisa maravilhosa. E a bateria passando, a bateria do Caxangá, né? Tinha a fama de a melhor bateria da cidade, aquela coisa toda, a gente esperava passar. Fui ficando fascinado. E aí, e o instrumento que eu tava com ele no momento era o cavaquinho, que é um instrumento muito voltado para o samba. Então, eu me lembro dos sambas da década de 70 até hoje, não sei cantar todos, mas alguns a gente sabe. Então, isso tudo foi juntando e, de fato, eu fui muito influenciado por tudo isso, por hoje eu ser uma pessoa que trabalha muito com samba, né, que tem uma carreira hoje muito voltada para o samba, não somente para o samba, mas o samba, sem dúvida, ele é o carro-chefe da minha carreira, acho que nesses 40 anos aí. Mas você passeia pela MPB, Passei né? pela MPB toda a vida, o tempo Né? inteiro, né? A música brasileira, de um modo geral, é o samba, é o frevo, é a bossa, é o choro, é o baião, são os gêneros brasileiros. A música brasileira é muito rica e muito diversa. Então, as próprias músicas de carnaval também, as marchinhas, essa coisa toda que está no nosso inconsciente até hoje, né? É incrível. E claro, toda aquela outra galera ali da MPB, que eu fui muito influenciado, essa geração, Caetano, Gil, Chico, Djavan, 14 Milton, bis, né? e cantoras como Gal Costa, Elisete Cardoso, Jovelina Pérola Negra, que já é mais do samba, Dona Ivone Lara, enfim, é tudo, né, é muito rico esse universo da música brasileira, né? Então, é esse caldeirão aí que me interessa. É esse caldeirão da música brasileira que eu tenho. Essa miscelânea, né? Essa Que é mistura toda. de onde vem as minhas memórias afetivas também. Porque era muito assim, né? O pessoal ouvia muito rádio, né, Léo? Na Sim, década sim, de sim. 70 era Verdade. rádio. Eu Você entrava em sempre. qualquer casa, tinha um Tem um rádio rádio. ligado. E no rádio eu ouvia, lá na casa da minha avó, Clara Nunes, Roberto Elis, Ribeiro, Elis, Rita Lee. demais, né? É. João Nogueira,
Bete Carvalho. Chegava o período de carnaval, a gente ouvia os sambas ali nas rádios, entendeu? Rádio de São João, a difusora, rádio, De fora, né? Rádio Globo, Rádio Mundial. Mundial. Mundial era Mundial sensacional. Ouvia Tim fantástico, Maia né? na Mundial. Isso tudo eu tô lá nos anos 70. Entende? Eu tô ali nos 78, 79, tinha 8, 9 anos, cara. Isso tá na minha mente até hoje, como uma coisa Então, saborosa, sabe? De memórias gostosas, entendeu? a música, como você disse, aí tem uma conotação muito afetiva, muito familiar Muito. também na sua vida. Ela né? registra muito a nossa memória afetiva. Quando você ouve aquela música, você lembra de uma situação que você viveu. É engraçado que semana. Um dia desse aí eu toquei num programa que chama Rota Premiada lá na Garbosa, na rádio. É, aquela música da Cor do Som, Dentro da Minha Cabeça. Adoro, cara. Poxa, isso me remeteu lá em 1980, quando eu vim de Leopoldina com a minha família para São João. Eu tinha 8 anos de idade. A Cor do Som é exatamente isso aí. Início dos anos 80. Eu sou super fã da Cor do Som. Sou super fã do Armandinho Macedo, que é o guitarrista, né? A guitarra baiana, que tem essa onda do trio elétrico, né? Eu gosto muito desse grupo. Tem aquela outra também que é clássica, né? Zanzibar. Zanzibar. Chique, né? Adoro, cara. Adoro. Mas, ô, Roger, você se lembra da sua primeira apresentação aqui em São João? Assim, Cara, o primeiro barzinho, o primeiro lugar que eu toquei. Como ano passado. Ou cantei, né? Sim, eu fiz 40 anos de carreira ano passado. Quando eu fiz 35 anos de carreira, a gente fez uns posts no Instagram relatando isso e fizemos uma roda de samba em Juiz de Fora muito bacana, em parceria, né, com a Nômade, com a cervejaria Golem, enfim. E aí foi muito legal. E assim, eu tinha que ter uma data onde eu comecei, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu subi num palco foi aqui no Centro Cultural. Centro Cultural. Aos 13 anos. Olha só. Aos 13 anos, no show dos alunos do Augusto Glória. Eu estudava lá na época. Há pouco tempo eu encontrei com a Sueli. No show dos alunos. A Sueli era tão legal isso, cara. A Sueli que coordenava isso, não era? A Sueli Macchioli. A Sueli estava sempre nessa, ela estava sempre estimulando a gente a colocar nosso lado artista para fora, né? É verdade. E foi um horror, assim, porque tava acho que Vebinho e Jaques no contrabaixo. O Jaques, Antônio Jaques Barbosa. Ah, é o Jaques? É, o Jaques. Olha só. O Jaques também tocava cavaquinho, E ali a gente... E tinha um grupo de samba na época, eu já vou voltar nessa história do Centro Cultural, Sim. que era o Oásis do Samba, do Fenemê, do Adélcio, do Henrique, que vinha de Juiz de Fora tocar com eles, o Miguel Caburé. O Adélcio lá da Avenida. Da Avenida. E a gente ia em todos os shows deles, cara. Eles cantavam, muitos sambas bacanas. E assim, então eu e o Jacques era muito ligado. Então, vai ter o Oásis do Samba onde esse fim de semana? Vai ser na Praça do Coronel. Vai ser lá no Campestre, vai ser não sei aonde. Mas aí, a gente tinha um conjunto, eu, Jaques, Vebinho e o Duim. O Edwin, meu primo, que chamava-se KY. Era uma gíria na época que isso? KY. Aí um amigo nosso, acho que o Tony Saberé, falou KY. A gente falou, cara, o nome do conjunto vai ser KY. Não é KY, é QY. E aí, rapaz, a gente começamos a fazer alguns shows. Mas antes teve esse lance do show dos alunos e eu encarei. Me lembro que eu escolhi 5 músicas para cantar. Só música assim, difícil para mim na época, sabe? Ainda não estava em condições de tocar Papel Machê, do João Bosco. A Cruz e a Espada, do RPM. E cara, só música difícil de interpretar, e assim, né? E de cara você já vai para um teatro onde todo mundo não tem uma distração ali de uma bebida, de nada, fica olhando pro palco. Eu errei horrores. Assim, e aí, quero ver esse cara. Não, eu errei horrores e assim, mas quando terminou deu aquele alívio, eu falei, quer saber? Tá ótimo. Tá ótimo, cara, mas Meu assim, não foi só eu que errei, todo mundo ficou meio assim e tal, mas ninguém riu, tá bom. Ninguém riu, tá ótimo. Mas aquilo ali foi um impulso. Talvez se você não tivesse participado, você não teria seguido a carreira. Não ia começar nunca. Não ia começar nunca. Mas a gente errou e tal, e aconteceu isso tudo, mas foi aonde eu considero assim, outubro de 1983. Não esqueceu a data, né? Aí depois a gente começou a se apresentar no Campestre, no Trombeteiros,
Depois apareceu Ney do Mido, Zico, Cláudio, a galera de Caxias. A gente começou a tocar em vários bares da cidade, começamos a fazer muitas rodas de violão também. Essas rodas de violão informais que aconteciam na Praça do Coronel, no Campestre, na casa de alguém, quando tinha um churrasco, vamos beber alguma coisa. Essas rodas de violão, onde estava Cri-Cri, onde estava um monte de gente assim, que na época ali, né, gostava de fazer essa coisa informal. Foi onde eu aprendi pra caramba. Porque ali era uma coisa mais descontraída, você se soltava mais, parava uma música, terminava a música, ô Cri, como é que chama esse acorde que você fez aí? Aí ele mostrava, é isso, isso e isso, faz aí, e não sei o que, agora vamos tocar essa música. Ficava aquele clima de festa, e ao mesmo tempo o Caquinho, eu, Emerson, Cri-Cri, Ney do Mido, a Ao mesmo galera, tempo, cara, aquele clima de festa, ao mesmo tempo de crescimento de musical, crescimento e todo mundo né? já pensando nas suas carreiras, né? O Caquinho, eu, o Emerson, todo mundo assim bebendo daquela fonte do Cri, que era um cara que se apresentava muito na verdade, época, Uma baixista, referência, né? Foi uma referência. ganhou vários sambas enredos aqui em São João maravilhosos, fazia parte de grupos fora daqui, fazia voz e violão se precisasse, se apresentava em vários lugares, já tinha uma carreira, já tinha uma experiência, e eu e Duim começamos a fazer aula com o Cri, a gente com 12 anos. Foi quando eu larguei um pouco o cavaquinho e comecei a tocar mais violão. Não Aí você abandonei, mas comecei a falar, vou aprender um pouquinho de violão também, meus amigos estão tudo aprendendo violão. Cavaquinho é mais restrito essa coisa do samba, o violão é um pouco então. mais, sei lá, para ir para uma roda, por exemplo, já vendo aquelas rodas, eu acho que é melhor levar um violão do que um cavaquinho. Que aí dá para cantar outras coisas, um Belchior, O um violão Borges. acaba sendo mais popular, né? É um instrumento mais popular. O cavaquinho é muito popular, mas o violão, Ele se eu acho encaixa em mais que lugares, ele né? é mais versátil. Versátil, isso, essa é a palavra. Ele é um versátil, instrumento mais exatamente, versátil. E é lindo, é maravilhoso. E aí eu acabei me aperfeiçoando mais no violão do que no cavaquinho. E de uns anos pra cá que começaram a aparecer muitos trabalhos para mim como cavaquinista, e eu voltei a estudar mais cavaco, entendeu? Eu sempre achei que eu tocava cavaquinho mais ou menos, assim. Um cavaquinista que quebra o galho, mas vamos chamar mesmo, vamos chamar o Fabrício Nogueira. Vamos chamar mesmo, vamos chamar né, entendeu? O Ebert, chamar a galera que é mesmo, entendeu? Só que com a circunstância de uns anos atrás, cara, pô, você pode fazer e tal, fulano não pode, não sei o quê. Eu falei, cara, eu faço. A demanda cresceu. A demanda cresceu, eu comecei a me aperfeiçoar. Hoje eu também dou aula de cavaquinho, entendeu? E tem tocado menos violão no momento. E nesse período que você começou, aí você começou em São João, né? Você já falou pra gente, tocando, começou no Centro Cultural, no show dos alunos do Augusto Glória, depois, né, em casas dos amigos, né? Começou nos barzinhos. E aí você foi para Juiz de Fora. Fui para Daí Juiz de no tempo. Fora em 89, na verdade. 89. 89. Eu ainda tinha 18 anos, mas fui para lá porque eu estudava no Augusto Glória e fui office boy na Caixa dos 15 aos 18. Ah, sim. Então, quando eu terminei o contador, eu falei, pô, agora eu tenho que, né, eu já estava assim, bem propenso a querer ingressar definitivamente numa carreira. Você Quando fala eu fui, carreira profissional. isso, na carreira, exatamente. E eu já ia a Juiz de Fora fazer aulas semanais de violão, de canto. Quando eu passei a morar lá, que eu fui fazer vestibular, eu falei, vou fazer um vestibular então. Fui fazer vestibular para direito, minha mãe é advogada, né? Minha avó tinha cartório, essa coisa toda, meu tio também é advogado. Eu achei que fosse uma ideia boa, mas em muito pouco tempo, até no período que eu ainda estava fazendo cursinho, eu comecei a ter algumas oportunidades em bares e casas noturnas de Juiz de Fora. Aí ficou mais fácil para fazer aula, que eu não precisava me deslocar, eu já estava lá. Bom, aí eu me lembro que eu fiz 2 vestibulares, assim, cara. Eu não cheguei nem a fazer as 5 provas, Léo. Chegava na 4ª prova, eu nem ia mais. Depois eu tive que abrir isso pra minha mãe. Eu falei, mãe, ó. Não é minha praia, não é minha Poxa, praia. eu assim, tô me esforçando, mas eu já tô trabalhando, já tô ganhando dinheirinho, já tô pensando em morar sozinho, eu e meu primo. Entendeu? Já tô. Vou ter minha independência. Eu tô tocando de quarta a domingo. Juiz de Fora tinha, assim, cara,
Uma noite Juiz de Fora tinha música ao vivo rica, né? de segunda a sábado. De todos os dias. Todos os dias. Eu tocava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Terça que eu não me lembro onde tinha música, mas segunda tinha. E aí tinha um mercado muito em voga, aquela coisa do voz e violão, ou voz e violão e um guitarrista, ou voz e violão e um saxofonista. Eu comecei a trabalhar mesmo, assim, Aí você tocava de quarta, de quarta a domingo. quarta a domingo, De né? quarta E a não domingo. faltava. E aí eu falei, pô, eu já sou um músico profissional, então eu preciso agora me aperfeiçoar. Melhorar a minha maneira de cantar, melhorar a minha execução no instrumento, ampliar o meu repertório, compor. Já compunha algumas coisas aqui, mas assim, eu preciso agora ir ver um monte de gente tocar também para eu ir interagindo e conseguindo Absorver. compreender esse universo. Aí você vai conhecendo, né, pessoas que tornam ídolos para você, né? Vai se E você inspirando, você você vai se acaba inspirando, absorvendo alguma coisa vai, e aí daquela você pessoa. fala, poxa, que legal, toca muito, poxa, que cantora maravilhosa. Foi aí eu fiquei em Juiz de Fora 89, 90 e 91. Em 92 eu fui pro Rio. Pro Rio. Eu junto com o Caquim Itaboraí, a gente foi fazer um show juntos e no Vinícius Piano Bar. Foi uma temporada. Cara, aí quando eu cheguei, eu e o Caquim no Rio, falei, bicho, não imaginava que isso fosse acontecer tão cedo assim. A gente tinha um esquema de uma temporada no Vinícius Piano Bar, né? Através do Luiz, que era um amigo nosso lá do Rio, que, porra, gostou do trabalho. Não, vamos fazer, vou conseguir para vocês. Aí E era moramos. um bar de referência, né? Assim, Era, cara. super. E a gente fazia abertura de shows do Carlos Lira, do Billy Blanco. Imagina, teve um dia que a gente tocou o barquinho, né? Dia de luz, festa do sol. E depois ia ter um show do Carlos Lira. Olha só. E aí quando eu e o Ricardo descemos do palco, o cara que estava na mesa da frente, que eu não reconheci no dia, me estendeu a mão e falou: obrigado, eu sou o compositor dessa música. Olha só. Era o Ronaldo Boscoli, cara. Ronaldo Bosco. Era o Ronaldo Boscoli. Falei: caramba, pô, que legal. O Rio é meio perigoso porque o Rio te deslumbra um pouco assim, né? Sim, sim. E não é um lugar fácil de você se dar bem. Eu fiquei no Rio de 92 até 99. Eu voltei a morar em Juiz de Fora no ano 2000. Então você ficou no Rio de Eu fiquei em Juiz de Fora de 89 a 91. Em 89 92, logo no verãozão, janeiro, eu parti para o Rio. pro Rio. Eu fui para Rio das Ostras, fiz uma temporada no verão em Rio das Ostras, já cheguei de Rio das Ostras para o Rio. Na verdade, o Ricardo ia fazer um show com outro artista, que ele acabou não Não voltando da aconteceu. Bahia, era baiano e tal. Ele falou: Roger, cara, tá pintando essa oportunidade, você topa? Eu falei: bicho, eu tô em Rio das Ostras, eu vou para aí. Aí você foi como Aí fui como o cantor, substituto dele, cantor e violonista. cantor e violonista. E essa sua passagem pelo Rio? Ali também te agregou muito, né? Muito, muito. Mas o Rio é meio cruel, cara. Cruel, Assim, né? você tem que estar muito bem entrosado, você tem que estar muito bem relacionado, entendeu? E acaba que, num primeiro momento, Não né? basta só o talento, não. Acho que a questão é conhecimento. Conhecimento, né? Talvez eu não tenha sabido fazer esse meio de campo, entendeu? Mas ali eu e o Ricardo tocamos em muitos lugares interessantes, foi muito legal. A convivência contínua ali de anos com o Ricardo foi super interessante. É um músico sensacional, uma pessoa que eu admiro muito. E, e assim, né? Família, como se a gente fosse irmãos, essa coisa toda. E depois o Ricardo voltou e eu fiquei. Ah, você ficou no Rio. Eu fiquei no Rio. E aí eu fui morar sozinho no Rio, consegui uns trabalhos legais e tudo mais, mas chegou um momento, falei, cara, eu tava legal lá em Juiz de Fora, eu tô um pouco cansado do Rio e aconteceu uma outra coisa, né? Eu acabei conhecendo uma pessoa aqui que eu me apaixonei e Aí a você gente se voltou. casou, e esse foi um do principal motivo, entendeu? Que eu vim fazer um show aqui quando o Elvinho tinha um bar lá na Matriz. Isso em São João. Isso em São João. Eu vim em 99 pra cá, fazer 2 shows lá, dia 22 e 23 de dezembro. Aí, em janeiro, a gente já tava casado. Olha só, foi rápido, hein? Aí eu voltei do Rio,
Mas o momento que eu volto do Rio para cá, que eu para Juiz de Fora, que é o ano 2000, lá eu já fazia muita coisa de samba, mas era muito mais MPB. Quando eu volto, é que definitivamente eu falo assim, poxa, eu quero ter um trabalho de samba. Eu quero agora entrar com um trabalho muito voltado para o samba, porque eu tô com vontade de cantar esses sambas da Dona Ivone, do Roberto Ribeiro, do João Nogueira, do Paulinho da Viola. Esse repertório ele já está em mim há um tempo. E eu estou adiando um pouco esse trabalho. E lá no Rio, eu tive um trabalho com o Rico Duarte de samba. A gente chegou até a fazer a exposição de São João. Era um grupo que chamava Zé Beleza, mas durou pouco tempo. E ali a gente foi trabalhando aquela coisa do samba. Eu falei, cara, é isso que eu quero, bicho. É isso que eu tô afim de fazer e eu poderia já estar fazendo isso. Já tinha ganhado um monte de samba enredo aqui no Esplendor, já tinha uma convivência legal com o pessoal do samba. E aí essa volta minha para Juiz de Fora, eu achei esse ponto e falei, cara, é agora. E Juiz de Fora me abraçou, bicho, de uma forma sensacional. Aí eu comecei a conhecer a história do samba de Juiz de Fora, os compositores das décadas de 40 e de 50 de Juiz de Fora. Gravei 2 discos resgatando obras do Hernani Ciufo e do Mestre Cocada. Inclusive o Mestre Cocada morou em São João. Olha que legal. É um disco que a gente lançou em 2017. Passei a conviver com muita gente do samba. E assim, eu tenho hoje amizades em Juiz de Fora, principalmente as pessoas da música e do samba, que para mim são extremamente significativas na minha vida e na minha carreira. Você falou que no Rio você fez alguns trabalhos, no samba, mas você também Era mais na transitou por outra MPB, área. era MPB, muito né? mais na MPB, O que... era muito mais na MPB. Mas fiz alguma coisinha de samba também. É porque, na verdade, no meu repertório sempre teve samba. Eu Você nunca sempre deixou cantei o samba de lado. Não, eu sempre cantei Geraldo Pereira, sempre cantei Noel Rosa, sempre cantei Dona Ivone Lara, entende? O lance é que não era um trabalho específico. Você jogava uma música aqui e outra ali pro repertório ficar Aí eclético. depois você resolveu se dedicar Você ao samba. cantava. Exatamente. Até mesmo compositores que não são somente sambistas, assim, do samba, como Djavan, Chico, tem samba. Gonzaguinha tem samba, né? Todos esses cantores, compositores trabalham com samba, fazem samba. O Gil tem samba. Então, além desses sambas desses compositores, Flor de Lis, Kid Cavaquinho, tinha o repertório da galera sambista. Dona Ivone Lara, entendeu? João Nogueira, Roberto Ribeiro, o repertório da Clara Nunes, os sambistas das antigas, Noel Rosa, Geraldo Pereira, Cartola. E da MPB, depois a gente vai voltar no samba. Quais foram ou quais são as suas referências? Quando eu comecei, não sei se isso serve de resposta, mas eu vou te dar uma dica aqui, assim, de uma coisa que para mim no início da minha carreira em Juiz de Fora foi interessante. Cara, eu cantava muito Lô Borges e Djavan. Djavan é fantástico, né? Cara, incrível. E aí foi engraçado porque eu tirava tudo do Djavan e morava num prédio que morava um amigo meu que era músico também, o Leandro Ramalho, que fazia a mesma coisa que eu fazia em Juiz de Fora, mas já tinha mais tempo de Juiz de Fora. Um músico mais experiente, né? Leandro, não tô conseguindo tirar essa música. A gente morava quase que no kitnet ali em São Mateus, entendeu? Porra, Leandro, que bom que eu tô morando no andar do Leandro. Ele veio me ajudar a tirar as músicas do Djavan, tudo, cara. E quando eu fui tocar no Rio, aconteceu uma coisa muito curiosa. A gente fazia abertura do show do Zé Alexandre, que é parceiro do Oswaldo Montenegro. Zé Alexandre, um cantor, um compositor, um cara incrível. A performance dele maravilhosa. E aí, a gente fazia abertura que durava 1h15, 1h30. E tinha um pai e um filho muito fãs dele e iam em todos os shows dele. Era um bar que a gente tocava lá no Recreio chamado Caçoar, Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. Aí eles chegaram pra mim um dia e falaram: Roger, cara, você canta muito bem. Poxa, a gente adora o seu violão. Cara, mas você canta muito Djavan. A gente não gosta muito de Djavan, cara. Muda um pouco o repertório, bicho. Mas eles falaram de uma forma tão legal. Eles não curtiam o Djavan, essa é a verdade. Acontece, né? Gosto é opinião, tudo bem.
Aí eu falei, pô, fiz aquela cara assim, que sacanagem, achando que eles estavam gostando. Não, a gente gosta do seu trabalho. Pô, mas muda um pouco, coloca outras coisas, não precisa colocar Pode tocar de 70% Djavan. de Djavan. Eu falei, nossa, eu tô tocando 70% de Djavan. Quer dizer, a gente nem percebe, né? Quando você se empolga, quando um artista te inspira, É você nem verdade. percebe. E o Neide e o Mido, a gente ouvia muito Loborges na casa dele. Loborges. E eles ficavam pedindo, pô, tira essa música, tira essa música. Era Geraldo Azevedo e Loborges, sacou? Aqui, quando eles moravam Quando eles moravam aqui, lá na Matriz, depois aqui na ali Rua do Meio, na Dona York ali. na Presidente Vargas, né? Rua de Isso, Judite, né? na Rua do Judite, exatamente, Eu cara. cheguei lá na casa Não, e eu deles. comecei a conhecer muito som que eu não conhecia através deles. E já conhecia Loborges, mas não conhecia tanta coisa do Loborges, entendeu? Eles gostavam de ouvir muito lá, ouvia-se muito também Armandinho, Dodô e Osmar, Moraes Moreira, essa coisa mais do frevo, entendeu? E aí eu fui, pô, fui sendo aplicado ali só de música boa. Isso influenciou. Mas assim, Gil, Pixinguinha, pô, Cartola, Maria Bethânia, isso tudo faz parte desse universo, né? Mas vou te ser sincero, nesse início de carreira em Juiz de Fora, a coisa que eu mais tocava era Djavan, tocava muito Caetano também, mas Djavan e Loborges era assim, meu carro-chefe. Carro-chefe, né? O Djavan, as letras dele, nas composições dele são bem emblemáticas, bem inteligentes, né? Para a pessoa, Uhum. você precisa ter para compreender ali, o cara precisa ter um certo É, nível cultural, cara, mas são fantásticas, né? a linguagem que o Djavan usa, digo até mais a linguagem assim musical, aquilo me seduzia de uma forma, a harmonia, a melodia, o jeito dele cantar. Aquilo era sensacional. Quando ele fez aquele disco Coisa de Acender, que é o disco que tem Linha do Equador, Si, Boa Noite. Cara, eu quase que tirei aquele disco todo. Isso é exatamente, acho que se não me engano, 91. Isso é 91. 91. Mas aquilo ali, cara, eu ficava louco ouvindo aqueles LPs, né? Na época, acho que CD estava começando. Era muito interessante. E tinha um público que adorava também, assim. Eu acho que o Djavan é aquele tipo de artista que nunca vai sair da moda, né? É. Não é? Porque as músicas dele, como tem outros também, Sim. outros cantores, compositores Mas ele é brasileiros, são bem, eternos, né? ele é muito universal a linguagem É, musical dele, acho que é bem interessante, cara, bem eu interessante. curto muito. Aprendi Curto muita muito. coisa ouvindo e tocando Djavan, assim, muito. Por exemplo, aquela passagem mais fácil aprender japonês em braille. Que ele tem umas. É o Si, né? Pô, é o É a Si. Ele música tem uma Si, sacada desse disco. fantástica, né? Super É, inteligente. é. Né? E outras, Sim, ele tem muita coisa legal. Eu né? lembro que uma vez, cara, a minha mãe foi professora de português, né? Foi minha Foi professora, sua né? professora também. Eu me lembro que às vezes ela pegava frases ou trechos, estrofes de música pra gente fazer a interpretação. E eu me lembro que tinha coisa do Djavan. Se não me engano, uma música do Djavan que chama Miragem, que tá naquele disco Lilás. Uma música que eu adoro, inclusive. Eu me lembro que ela lançava umas coisas assim pra gente interpretar. Pra você ver que, de fato, né, o Djavan trazia reflexões, traz reflexões, né? Com relação à interpretação, pode até haver mais de uma maneira de interpretar? Pode. Mas ali era interessante a gente poder mergulhar um pouco naquilo que ele tinha feito, né? No que ele escreveu e deixar Observar os detalhes, né? e deixar a sua criatividade também fluir, né? Com relação àquilo que ele escreveu. E isso, com uma roupagem musical, né? Fica muito sedutor. Acho que o Djavan tem muito isso. Aliás, o Djavan, ele foi jogador de futebol, né? Ele O Djavan começou. foi. Agora, eu não conheço o Djavan pessoalmente, mas ele, pelo menos, passa pra gente uma imagem bem tranquilo, zen, é Aham. aquilo mesmo. Não sei, cara, eu já vi o Djavan em alguns lugares, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, mas eu já Até para ouvi. dar uma entrevista, ele. Alguns shows que eu fui no Rio, assim, que. Uns dois lugares, assim, eu vi o Djavan. Inclusive, foi um show do Chico. O Chico tava há anos sem fazer show no Canecão. Um show que eu estava. Ele tava com os filhos e tal, todo feliz da O vida. Djavan tem o quê? Uns 70?
Deve ser mais, né? Mais, né? Essa galera aí Ele do, até não do aparenta Chico, muito. do Caetano, do Paulinho, da Viola, estão na faixa de Oitentou já, né? 80, 80. 80, o Chico vai fazer 80, o Djavan deve ser uns anos mais novo, né? Mas isso vem muito de etapas, né? Por exemplo, eu já ouvia muito nesse período Paulinho da Viola. E hoje, se você me perguntar, hoje quem é o cara que mais te influencia, assim, musicalmente? Hoje eu posso te dizer que eu já fui influenciado muito por aquele, mas hoje eu poderia dizer que diante dos trabalhos que eu faço, dentro das coisas que eu venho trabalhando mais, cara, o Paulinho é outro, o Paulinho da Viola é uma figura essencial na minha carreira, sabe? Essencial. A obra do Paulinho, a trajetória dele com a velha guarda da Portela, toda essa história do Paulinho, que é um cara que tá ligado à escola de samba e tá ligado ao choro também, né? São duas coisas que parecem parecidas, mas são completamente Completamente diferentes. diferentes. E então eu vejo hoje no Paulinho assim um grande ídolo também. E não é só o Paulinho, mas eu tô dizendo assim, né, que eu consigo assim falar para você por uma questão assim de constatar que essa figura me influenciou muito e me influencia muito. E a sua relação com a música mineira? Quando eu falo música mineira, 14 Bis, Beto Guedes, Nossa, Milton, essa como que eu galera, ouvi isso, cara? né? O próprio Lô, né? O Lu Que, é que da... teve essa coisa assim, Beto Guedes, Milton Nascimento, Toninho Horta, que é mais da coisa instrumental, Ele partiu, acho que faz uns 2 anos. Tavito, né? Que Tavito, fez aquela né? música maravilhosa. Rua Ramalhete. Rua Ramalhete. Aquela música A música mineira é muito interessante, né? Esse movimento, por exemplo, do Clube da Esquina, é uma coisa que ficou mais evidente, mas tem muito mais coisa do do que que isso, né? Além disso, além além do dessa Clube da maravilha Esquina. que é o Clube da Esquina, tem várias outras coisas acontecendo. Né? É um movimento muito ali de Belo Horizonte. Sim. Não é um movimento do Estado. É Belo Horizonte que faz parte do Estado, mas tem muitas outras coisas interessantes também. Mas o Clube da Esquina, falando especialmente desse movimento incrível de artistas sensacionais, como Milton, Beto Guedes, É que levou um pouquinho. Fez mais conhecida a música mineira, né? assim, não, e poxa, não tem, né? É uma coisa sensacional, maravilhosa. Eu sou muito fã. Toquei muito isso. Toquei muito esse estilo musical, né? Essa coisa do Clube da Esquina. E é interessante que eu vi o Gil falando uma coisa uma vez, que é que o Clube da Esquina tem aquelas melodias doces e tal, mas as harmonias são muito tensas. E isso cria um contraste interessante nessa música que fascinou o mundo, assim, né, cara? Os caras são geniais, essa é a verdade. É, acho que faz 2 anos que o. Ou foi o ano passado que o 14 Bis esteve em Taruaçu, no Canta São João. Não Foi ano lembro, passado? acho que foi ano passado. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de tocar com o Cláudio Venturini, irmão do Flávio. A gente acompanhava, era da banda da Nanda Cavalcante. Aí teve um edital que a Nanda passou com o Telemix celular. Na época era Telemix celular, né? E aí a gente foi para BH fazer o show. E no edital você podia chamar um convidado para participar. E aí a Nanda conhecia alguém que tinha contato do Cláudio, convidou o Cláudio topou. O Cláudio é uma figura sensacional, gente boa pra caramba, musical pra caramba. E eu me lembro que na época eu tinha o cabelo comprido também, e aí o pessoal tava meio confundindo o Cláudio e o Roginho e tem uma tal. certa Aí a semelhança. produtora chegou e falou assim: cara, amarra o cabelo porque tá muito parecido aí, vocês dois no palco. E depois a Não, e gente. o biotipo se parece Parece. Se também. você, assim, pra quem conhece, vai ver que não tem nada a ver. Mas o biotipo parece. É verdade. Magro, do cabelo comprido e tal. Aí o pessoal, cara, tá muito igual, bicho. Vamos fazer o seguinte, ó. Passa pra cá e amarra o cabelo, porque senão vai ficar. Mas assim, a gente conversou muito. Foi muito legal ter feito esse lance com ele. Depois eu conheci o Márcio Borges, né? Irmão do Lô Borges, letrista. Márcio, sensacional. Conheci no Fórum da Música de Minas, que a gente fez um movimento em Juiz de Fora da Cooperativa da Música de Minas. Eu e Fred fizemos parte da cooperativa, fizemos parte do Fórum da Música de Minas. A gente ia para BH, para as assembleias, para poder discutir sobre a política musical, cultural no Estado. Então eu também tive essa atuação durante bons anos da minha vida em Juiz de Fora como militante ali, né, da classe musical.
Sim. Conseguimos fazer vários eventos Juiz de Fora, Circuito Música da Cidade, né, entre outros. E eu acho que isso é uma coisa também que o músico precisa ter um pouco mais de consciência da necessidade de se politizar dentro da música para poder conseguir, através das reivindicações, fazer com que a classe tenha mais dignidade, né? Seja mais respeitada. Não foi você que me disse isso, que eu vou falar agora aqui. Aham. Mas você, hoje não tem como falar da música Juiz Forana sem incluir Roger Rezende. Não Você sei. já faz parte da cultura musical Juiz Forana. vamos A dizer gente assim. busca, de certa forma, dentro do ambiente, das circunstâncias que a gente está vivendo, né? Fazer o melhor. E você é uma E referência em Juiz de Fora na música. pode ser, não sei, assim, eu né? tenho Não certeza. sei, mas eu fico feliz de ouvir isso porque a gente sempre, né, buscou realizações, como, por exemplo, o Encontro de Compositores, eu fiz parte do início do encontro, né? Ajudei a criar o Encontro de Compositores e o encontro existe até hoje. E em breve a gente vai fazer, em maio a gente vai fazer um aqui em São João, dia 27 de maio. Nós vamos fazer o primeiro encontro de compositores aqui, já estou em contato com os compositores. O Parangolé Valvulado, a gente conseguiu fazer um bloco com música autoral que desfila até hoje, já vai em breve aí fazer o que? 17, 18, 20 anos, já está caminhando aí para 2 décadas. Participei também do Ponto do Samba, fui criador do Ponto do Samba, que é um movimento que existe até hoje em Juiz de Fora, que tem como intuito, né, resgatar sambas de sambistas de outras décadas e também mostrar a cena contemporânea, fazer essa ligação entre esses dois períodos, né, de onde a gente veio e para onde a gente vai. E você falou do seu início, né? Das suas influências e das suas experiências em Juiz de Fora, no Rio, seu retorno e tal. E quando que você começou a compor? Porque você, na verdade, é um cantor, instrumentista e compositor. Quando começou As primeiras músicas foram aqui em São João, no QY. no QY? QY. Eu, Duim, Jax, a gente compôs algumas coisas. Depois eu comecei a compor umas coisas com o Neido. O Neido escrevia um monte de coisa e eu ia tentando musicar. E a gente tinha que levar pro Cri-Cri ver e ouvir. E aí, Cri, o que você acha? Pô, tá bonito, tá legal. Por que você não faz isso aqui e tal? Ah, beleza. O Cri, né? Aquele jeito dele. Essa aí ficou boa, mas ó, ao invés desse acorde, tenta esse aí pra você ver como é que fica. É só pra você experimentar, tá? Aí o Cri falando. Ó, aqui, ao invés de você fazer isso, você podia fazer aquilo. Aí o Cri vai e fala assim: aqui, melhor coisa que tem no mundo é ficar dando palpite na música dos outros. E começou a rir, eu comecei a rir. Falou, Roginho, faz do jeito que você quiser que tá bom, cara. Olha só. Tô aqui dando opinião, mas não é pra ficar seguindo tudo que eu falo, não. Ele tinha um senso super bacana. Não, e era legal super porque apurado. ele dava o toque pra você refletir sobre aquilo. Não que não significava que aquilo era o melhor. Depende do que seu ouvido vai identificar ou como que seu ouvido vai responder aquela mudança. Aliás, eu só abrindo um parênteses aqui, mandar um alô, um abração aqui pro Mido e o Nele, porque eu tenho certeza que eles vão assistir, né? Espero que sim. Muito tempo que eu não encontro com eles, encontro muito com o Zico. O Zico, Mas sim. o Mido e o Neide, no momento, tem um tempo que eu não encontro com eles. Sumiram de São João, Sumiram, cara. E a gente fez muita coisa juntos aqui. Era muito bom. Grandes amigos. Era muito bom. Agora, então, você começou a compor aqui em São João Aqui. mesmo, no QY? Ó, isso. E sempre foi uma coisa que me acompanhou. A partir daí eu falei, não tem jeito, eu vou estar sempre fazendo uma música ou outra, sempre achando um parceiro, ou sempre tentando escrever. E uma coisa que me motivou muito, isso foi um ponto muito interessante. Eu tenho uma websérie no YouTube, no meu canal, que chama-se... Ai, fugiu o nome aqui agora. Sessão Autoral. Como é que é o nome do seu canal? Roger Rezende. Roger Rezende mesmo. Roger Rezende. Com S. Rezende com S. Tem uma websérie lá que chama-se Sessão Autoral, que eu apresento várias músicas e tem um episódio que eu falo isso que eu vou falar para você aqui agora, sobre o início da minha carreira
como surgiu essa coisa da composição na minha vida e um ponto crucial nisso, que foi em 1987. Eu ainda tinha 17 anos, ainda não tinha completado 18, e um samba meu e do Davi ganha no Esplendor do Humor. Deu a louca no século, foi o enredo. Era para desfilou em 88. Nós ganhamos em 87, o samba desfilou em 88, se não me engano. Cara, quando eu vi, o Davi já tinha ganhado um samba em outra situação, e o Davi e o Quirino foram duas figuras que me incentivaram muito. O Davi, porque me chamava para compor com ele, pedia que eu o acompanhasse, e ele sempre mostrava o samba dele pro vô Nené. Seu Nené, ouve aí, vê o que você acha. Antes de E o lançar Quirino, na competição, né? Lá na... exatamente. E o Quirino que abria mesmo pra galera mais jovem competir. Vai lá, escreve o Incentivava, né? samba, escreve o Quirino sempre teve essa capacidade de agregar, né? De fazer as pessoas se aproximarem, de estar todo mundo ali, de dar oportunidade para as pessoas. Então eu falo isso, que essas duas figuras, o Quirino e o Davi, foram pessoas que meio que fundamentais, assim. Por quê? Porque através de um samba enredo, quando eu vejo o samba em 88, o Esplendor cantando meu samba, cara, a escola de samba naquela época tinha muitos componentes. Era muita gente. E o samba ficou bom. Todo mundo cantando aquilo. Eu falei, cara, tô feliz demais da conta. Quanta gente cantando a minha música. Uma escola de samba desfilando com a música minha. Aquilo foi marcante. E Foi a aquilo primeira fez... composição que te... assim, Você a gente... ficou... Eu tava feliz com as outras também. Mas Mas numa aquela foi circunstância especial. grandiosa dessa, né? O desfile na década de 80, o bicho pegava. Era aquele negócio mesmo, entendeu? E Era ali assim, não que hoje no não seja. calçadão, né? O desfile era ali na... Esse eu acho que já era na Praça da Estação. Já Porque era, o né? calçadão é de 82, né? Ah, sim, isso, Então isso. ali eu acho que foi até. O desfile na Rua do Sarmento ali deve ter ido até 80, 81. Porque a obra É de demorou um 82, pouco. Exatamente. Então esse desfile já foi na Praça da Estação ali, né? Pegando ali até a Praça Carlos Alves. Onde é Onde é atualmente, né? atualmente. E eu fiquei alucinado com aquilo. Eu falei, pô, cara, que presente, hein? E aí o Davi tá nesse Nesse trajeto, contexto, né? nesse contexto, exatamente, e o Quirino também. E foi muito gratificante. Depois ganhamos vários outros sambas, acho que no Esplendor ganhei uns 6 ou 7 sambas lá. E como é que é ser compositor, pelo menos naquela época, filho de uma professora de português Pois e é, a não, professora, a gente né? mostrava pra ela, tem algum erro aí, mãe? Tem algum erro aí e tal? Ela dava uma olhada assim, né? Mas é muito interessante isso, porque um dos grandes parceiros que eu tenho, que é o Cadu Mauad, que é daqui de São Sim, João, sim. Cadu foi aluno da mãe também. E ele ia lá em casa direto, cara, direto. Da Maranja, aqui, escrevi um negócio aqui. E às vezes a mãe é ocupada. Mas é isso, né? Você tendo acesso à pessoa, a pessoa tendo receptividade. Mas a mãe sempre incentivou muito, assim, sabe? Sempre incentivou muito. E isso também é um aspecto que empurra a gente pra frente, né? E eu acho que em qualquer área das nossas vidas, né? Uhum. A gente adquire com o tempo uma bagagem É, e quando a gente está aberto para absorver, adquirir novos conhecimentos, não importa se é numa carreira profissional, ou, uhum. né, na arte, na música, enfim. Eu acho que você passa a ter referências e começa a buscar aprender, né? A absorver aquele conhecimento daquelas suas referências é o que lá na frente molda a nossa identidade, né? Que É é o que verdade. aconteceu com você. É Tanto verdade. é que foi em 2023 você fez esse projeto de 40 anos, né? De 40 música. anos. É isso aí. E o mais interessante disso tudo, que mesmo assim, você passando por situações onde existe uma competitividade, como é, por exemplo, o Samba Enredo é uma competição, né?
Tá, são pontuais essas competições. Você vai entendendo que, na verdade, você não precisa competir nada com ninguém. É você ir buscando se aperfeiçoar. É você ir buscando compreender como que você pode render mais, como que você pode trazer algo mais artístico, mais bonito, que vá tocar as pessoas, que vai emocionar as pessoas. Eu entendo que a grande função da arte é fazer a pessoa transcender. A partir do momento que ela sobe para uma energia mais leve, para uma energia menos densa, é onde você adquire tudo aquilo que você precisa para quando você acorda de novo aqui. Entendeu? Então essas saidinhas que você dá na hora que você ouve uma música, na hora que você vê um filme, na hora que você lê uma poesia, na hora que você vê uma obra de arte, um quadro, quando você se distrai com aquilo ali e fala, nossa, que maravilha. Você viaja, né? E aí você flutua um pouco fora dessa Da realidade, densidade, de uma coisa densa, de um pesada, mundo difícil, competitivo, que a gente adora, mas difícil, e competitivo, tudo. né? E aí você se reenergiza e volta. E volta. Acho que essa é a principal função. Se alguém ouve uma música minha e sente isso, eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Se ela vai num show meu e sente isso, eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Se eu tô numa roda de samba, na hora que ela tá cantando comigo ali, ela fecha o olho e levanta a mão. Esse é o seu objetivo, aí tá né? tudo certo. Aí tá tudo no lugar, tudo valeu a pena durante esses 40 anos até agora. Entendeu? Bacana. E sobre esse seu projeto, 40 anos, que hoje eu busquei na internet e o Tribuna de Minas, né, mencionou, né, tem uma matéria, tem uma manchete na Acessa.com, enfim. Esse projeto foi amplamente divulgado em Juiz de Fora, né? No ano passado, porque No ano rolou passado. um show no Palco Central. E como é que é tocar um projeto tão significativo para você, para sua carreira, né? E para sua vida, né? Né? De uma maneira geral. E tocar nesse teatro fantástico, né? Que é o Cine Central. E esse projeto é muito interessante, porque como que funciona esse projeto? É um projeto onde você realiza um show de 1 hora, é um edital que tem do teatro, e o palco é no palco, o público fica no palco. Ah, sim. Você não toca para 3.000 pessoas, 2.000 pessoas que o teatro cabe. É um show, o palco é imenso. Então ali cabem 120 pessoas e fica você de costa para a plateia, para as cadeiras e o público todo ali. É um projeto diferente, interessante. O Central, eu já tive a oportunidade de tocar no Central várias vezes. Sim. Aí sim, para 2.000 pessoas em várias situações. Da forma tradicional, né? Isso. Mas esse projeto, como ele foi um projeto mais intimista mesmo, assim, né? Foi sensacional, tava lotado, todo mundo assim, cantando músicas minhas, eu achei isso interessante. Falei, caramba, às vezes a gente acha que as pessoas não conhecem, e as pessoas conhecem, então eu chamei Lula, Ricardo e Ângelo Goulart, duas figuras que estão junto comigo e eu estou junto com eles há praticamente 20 anos, e o cantor Sol, que fez uma participação comigo também. Então assim, eu juntei 2 músicos de décadas e um músico que eu tinha conhecido há pouco tempo, um cantor, que eu comecei a produzir o trabalho dele. E justamente para tentar traçar como que é a carreira do músico, né? Você ainda tá com pessoas que você conhece há 20 anos, mas tem sempre alguém chegando, tem sempre alguém novo chegando para você. E você se reinventando, né? Exatamente. Então, assim, ali eu falei um pouco sobre isso, sobre essa trajetória, né? E foi pensado isso, assim, de ter essas figuras comigo nesse show dos 40 anos. E eu continuo fazendo a comemoração dos 40 anos, por quê? Porque esse ano eu fui contemplado na Lei Paulo Gustavo e vou gravar um EP com 4 faixas inéditas agora no segundo semestre e farei o show de lançamento em São João de Nepomuceno, fechando
as comemorações dos meus 40 anos de carreira. Esse show em São João já tem data agendada, não? Não, aí provavelmente ele vai ser no lugar onde eu fiz meu primeiro show na vida. Centro Cultural. Centro Cultural. Que bacana. Então Aliás, esse ano teremos isso. No segundo semestre eu vou começar a gravar, provavelmente em junho, julho, agosto. E a gente vai fazer esse show de contrapartida, né? E lançamento do EP no Centro Cultural. E vamos fazer uma van premiere lá no nosso quintal também, que tá Bacana. funcionando ali Chique, na né? Duque de Caxias 34. É. A galera quiser conhecer lá sexta e sábado, a gente tá lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais Aham. do... Como é que chama lá? Quintal. Quintal. É Legal. um quintal. Aliás, eu vejo algumas entrevistas, né? Eu vi algumas entrevistas suas e você sempre fala que gostaria Morar no boteco. morar no boteco. Explica isso aí. Esse é um samba que eu também vou lançar esse ano. Vou relançar esse samba esse ano, porque ele tá gravado no Ponto do Samba. No Spotify, procurar lá Ponto do Samba Juiz de Fora, né? Que eu produzi os 2 discos do Ponto do Samba junto com o Carlos Fernando. E nessa seletiva de músicas, o que a gente vai gravar e tal, eu falei, ó, eu tô com um negócio aqui que eu acabei de compor, que é Eu Queria Morar no Boteco. Porque quando me veio essa ideia, rapaz, é interessante. Não sei por que me veio essa ideia. Eu queria morar no boteco, não sei de onde surgiu isso. Mas a letra diz assim, né? O fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo é morar num boteco. E aí eu fiz esse refrão, mostrei pros meus amigos, falei, cara, isso tá genial, isso aí vai pegar, isso vai ser incrível. Tem que mostrar isso pro Zeca, tem que mostrar isso pro Zeca. Falei, alguém tem que mostrar, porque eu não conheço ele assim. Tem que achar alguém pra levar isso pra ele. E aí acabou que esse samba entrou no Ponto do Samba, né? É a música mais tocada lá. E depois, agora na pandemia, no período da pandemia em 2020, a Joyce Cândido, que é uma cantora paulista que mora no Rio, e o cantor português Antônio Zambujo gravaram essa música. Então essa música rodou na Europa aí com um arranjo do... Composição sua. Composição minha. Eles gravaram, né? Do Rodrigo Campeiro, fizeram a gravação, cara, e fizeram um clipe. Que bacana. O Zambujo e a Joyce cantando. Essa música minha aí rompeu fronteiras já. Olha só. Tá no Spotify, no Ponto do Samba, e tá no Spotify, no Joyce e Zambujo, né? Só que não tá no meu Spotify. Então eu já tô com uma gravação praticamente fechada. Já fiz a gravação ano passado, só que ano passado eu não consegui. Você só compôs e não tinha gravado ainda. Não. Gravou agora? Eu já tinha gravado ela no Ponto do Samba, já tinha feito os arranjos e tal. Então ela tem 2 gravações, mas ela não está no meu Spotify, ela está no Spotify do Ponto do Samba. Do português lá. E também, além do Ponto do Samba, do Zambujo com a Joyce. Sim. E eu preciso dessa música no meu Spotify. Entende? Então eu fiz uma outra gravação dela, que seria lançada no ano passado, mas não deu tempo, a gente não conseguiu. Então, esse ano, antes do lançamento do EP, eu vou estar relançando no meu Spotify agora. Sim. O Queria Morar no Boteco. É o nome que eu queria morar. Queria morar no boteco. Legal. Queria morar no boteco. Galera pira, cara, a galera adora. Porque muita gente se identifica com isso. É verdade. Agora, o Roger, você, 40 anos, você, né, passou, né, vamos dizer assim, por algumas gerações. Como é que você vê a música lá atrás, quando você começou profissionalmente, para os dias atuais? Eu falo assim, em relação, antigamente, o cantor queria entrar para uma gravadora, ser contratado. Hoje mudou tudo, né? Hoje são as plataformas, é o Spotify, enfim, da noite pro dia a coisa pode mudar para todo mundo. Então, como é que você vê essa relação? Eu acho que, na verdade... Ou não mudou muita coisa? Muda os aparelhos, os equipamentos, a tecnologia, mas é tudo do mesmo. A essência é a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. Se era difícil, continua difícil. Se era fácil, continua fácil. Ninguém vai estourar sem ter uma estrutura por trás, onde você tenha como investir numa carreira a ponto de deslanchar.
deslanchar mesmo, né? Porque assim, a gente vive altos e baixos na carreira de música independente. Entende? Seja qual nicho você faz parte. Seja na MPB, no samba, no rock, no rap, você tem ali Altos e baixos. você tem os seus altos e baixos. Tem muito aquela coisa mesmo. Você trabalha hoje para comer amanhã. Tem um período que você está mais folgado, tem um período que a coisa vai funcionando mais assim, mais assada. Mas o mais importante de tudo isso é como você se vê dentro Do do contexto. contexto do qual aquele que você escolheu viver, a profissão que você escolheu fazer, né? Se, assim, a questão, mas você gostaria de fazer mais sucesso e tal? Sucesso a gente, na verdade, tem. Sucesso, todo lugar que você vai, Você se você, sente realizado musicalmente hoje? você tem o retorno das pessoas. Hum. Você tem as pessoas que te acompanham. Você tem um monte de coisa que te mostra que você tem sucesso nos projetos que você realizou. Fama é outra coisa. Fama e dinheiro é outra coisa. Então, existe sim uma indústria, uma forma de você que nem é tão certa, mas que te dá já uma condição de você fazer o investimento necessário para você poder chegar como uma figura, vamos dizer assim, aonde você... Bom, não sei se na década de 70, 60 era assim, mas a gente pegou um pouco de um período onde realmente estruturar a carreira, né? A gente que é muito da música independente, a gente tinha muito aquela coisa, alguém vai ver isso e vai gostar. Já pode ter sido assim um dia. Mas hoje, com a questão das plataformas também, todo mundo tem o seu próprio canal. Ou seja, a competitividade é a mesma, não mudou nada. Não mudou nada, entendeu? Só mudou o meio, né? Só mudou os meios de comunicação, né? Praticamente, eu vou te ser sincero, deve ter 10 anos que eu não tenho televisão em casa. Porque eu não fui sentindo mais falta. Não é porque ela é boa, ela é ruim. Essa coisa de tudo tem que se falar se é bom ou se é ruim. Não é esse o caso. É uma questão de uma coisa que eu fui me adaptando. Algum tempo atrás, ele é polêmico, né? Eu vou falar o nome dele aqui. Lobão. Lobão. Do rock nacional e tal. Aí o Lobão me parece que estava lançando um programa de entrevista, um podcast e tal. E perguntaram a ele: Ô Lobão, mas e aí? Qual público você quer na sua audiência? Aí ele: não. Eu até achei interessante essa colocação dele. Ele falou: não, eu não quero a maioria. Não, essa maioria pode ficar para lá, eu quero a minoria. Porque é a minoria que me interessa. Eu, analisando essa declaração polêmica dele, me levou a pensar. Eu falei: poxa, será que é a minoria que é boa? Sim. Acho que dentro desse contexto, sim. Aí acho que vai de encontro com aquilo que você falou. Alguém vai ouvir a minha música, a minha música é fantástica. Então, eu vou trabalhar em cima dessa música. Acho que hoje, musicalmente falando, acho que não funciona por aí. Não funciona por aí. Tanto é que tem uma dupla sertaneja dessas da década de 90 aí, diz que hoje, desses grupos, duplas, fala a maioria, né? Assim, a maior parte, vamos dizer assim, que toca no rádio hoje, que não existe mais, que a figura do compositor deixou de existir. Dentro desse contexto das músicas que fazem sucesso hoje. Você concorda com isso? Porque ele acha que pega uma música e Então, não tem uma composição. Eu acho que assim, as coisas vão se modificando e a gente vai se adequando ou não. Eu se perguntar qual público você quer, quem escolhe não sou eu, é o público. É o público que vai te escolher e não você que vai escolher o público. Eu entendi o que o Lobão quis dizer com isso. Entendeu, né? Agora, eu penso um pouco diferente no seguinte aspecto. Quanto mais gente a minha música atingir, melhor. Porque eu gosto de compartilhar. Eu acho que dividir o máximo possível aquilo que eu fui adquirindo com o tempo e também, né, enfim, eu sou de compartilhar o máximo possível.
Se eu preciso de uma forma, vamos dizer assim, o que eu preciso para compartilhar minha música ao máximo? Ó, eu tenho todas as mídias sociais, as plataformas. Todas as ferramentas. Mas como que você atinge as pessoas? Você tem que ter uma estrutura, enfim. Então, é bem complexo o que eu estou querendo dizer, mas mostrando também vários lados da coisa, entendeu? Com relação a como a música era e como a música é, gente, existe. Eu não comparo nada, Léo. Eu parei com essa coisa de comparar o como que era e como que é, como que vai ser. Porque a gente vai ser sempre, vamos dizer assim, Vai estar sempre, a situação vai estar sempre mudando, né? vai estar sempre mudando. E se eu ficar preso lá atrás, porque lá foi o momento que eu tinha 18 anos, eu vou deixar de viver o resto da minha vida. É. Lá foi bom quando eu tinha 18, depois aos 30 foi bom, e hoje aos 53, 54, Vai continuar sendo. cara, Precisa eu vou continuar me sendo bom, anular, né? eu vou me anular e vou deixar de ter memórias afetivas agora, de criar essas memórias afetivas agora, de forma alguma. Agora também tem um monte de coisa acontecendo interessante. Ah, mas eu só vou ver isso daqui 20 anos? Não sei, mas eu quero ver agora, eu quero viver isso agora. E você vai continuar tocando o Senão seu a gente fala projeto. assim, o carnaval era bom quando era e tal. 3, A 4. gente pode até ter opinião que discorde de alguma coisa atual. Isso não é proibido também, não. É. Você pode falar, eu não curto isso. Eu gostava quando era assim. E tudo mais. Mas, de uma forma assim, que você também não se anule atualmente, entende? Sim, sim. Ter o ponto de vista, trazer a sua experiência de algum momento que você viveu e debater essas experiências com pessoas de diversas faixas etárias é saudável. O que às vezes me incomoda é a pessoa ficar falando que tudo era bom antes e que hoje não tem Não é. mais. Não é. E não é assim que funciona. Não, tem muita Você coisa sabe por quê? legal, né? Porque às vezes algumas coisas até que a gente acha que não existe hoje, que existia lá atrás, existem. Só que elas não existem naquela quantidade que existia. Sim. Então fica assim aquela coisa que só teve uma geração da música que foi foda e agora, cara, Teve aquela geração, anos 80, Tem pop rock nacional que era. cara, tem tanta estrondoso. coisa legal acontecendo, é porque a gente não dá conta de absorver, porque é muita informação mesmo, ainda mais agora. Se você procura no Google bandas tal, assim, 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 vai vir um monte de coisa. Samba, não sei o quê, vai vir um monte de coisa. Você não vai ter tempo para ouvir tudo. E isso sempre foi assim, só que agora a gente tem o acesso imediato a isso. Entende? Agora, a mídia, todo mundo sabe, né? Acaba sendo tendenciosa. Eu trabalho em rádio desde os 17 anos. É tendenciosa. Não tem como a gente. Tem os esquemas. Os esquemas. E aí Isso tudo não. bem, você pode discordar. A gente em Juiz de Fora Não é. já criamos, já solicitamos audiência pública várias vezes, sabe para quê? Inserção do artista local nas rádios da cidade. Foram várias audiências. Inserção de artista local na rádio, pelo menos 10, 20% da programação tocar música de artistas da cidade. Importante, importante. Isso é uma coisa que a gente fez há 10 anos atrás que eu continuo pensando do mesmo jeito. Só que aí a gente pergunta, e aí, quem está ouvindo rádio hoje? Um monte de gente ainda, mas não se ouve rádio como se ouvia antes. Entendeu como é que muda? Anteriormente, você disse aí, agora há pouco, que tem 10 anos que eu não tenho televisão na minha casa, que eu não ligo uma TV na minha casa. Eu não tenho mesmo aparelho. Eu, quando comecei no rádio, com 17 anos, era, né, Garbosa na época, depois passou Transamérica, fui embora do e tal. Mas você saía, parava 5 horas. Meio-dia 5 eu trabalhava. Eu descia, passava, eu morava no Morro do Hospital na época, né? Ó, aqui tá ouvindo, ali tá ouvindo, aquela casa tá ouvindo, essa aqui não tá, a outra tá ouvindo, começa. Era todo mundo. Novela. 6 horas da tarde a novela, todo mundo parava. Isso acabou. Acabou essa audiência do rádio e essa audiência da televisão também, não é verdade? Acabou. Você tá falando uma coisa ótima, sabe por quê? Há pouco tempo, um amigo meu mandou uma mensagem para mim e falou assim: você concorda com isso? Era falando que hoje a imagem vale mais do que um texto. A imagem vale mais. A imagem ou um vídeo vale mais do que um texto.
E que isso tem que tomar cuidado, não sei o que. Eu falei, gente, nós somos da geração da televisão, que a gente não parava de ver televisão nem um minuto. A gente acordava, ligava a televisão, e aí? O que mudou? É verdade. O meio. O meio. A gente continua. Entendeu? Mas tem sempre alguma coisa te influenciando ali. Você tem que ter um certo cuidado. Hoje a porque gente às vezes. Antigamente era a televisão o tempo todo. Hoje é mídia social. É a mídia social. Ou o YouTube. YouTube. Vai achar tudo lá. Então só mudou o meio, né? Só O mudou costume o é o meio. mesmo. Mas hoje você tem mais opções. Tem mais opções, é. Ou seja, olha o lado positivo aí. Eu posso pegar uma notícia no YouTube de 4 fontes diferentes e fazer a minha análise do que eu acho. Hoje até o papel do jornalista, os grandes especialistas dizem isso. Ele mudou um pouco. Hoje o jornalista num veículo de imprensa, num jornal, numa rádio, televisão, enfim, num portal, ele é mais um curador. Ele pega informação, aquilo que você publicou, igual você pode... Pô, você abre a gente abre aqui agora, isso aqui na verdade é uma matéria, né? Uma pauta, enfim. É um documento. Um documento. Então o jornalista ele é um curador, ele vai analisar aquilo ali, poxa, legal, pode mexer alguma coisa? Foi, publicou, né? Então Não, é interessante. E é necessário a gente estar atento a essas adaptações para a gente crescer, para a gente aprender mais. É verdade. Como que era antes, como que é hoje, né? E sem aquela de melhor ou pior, é diferente. Mas alguma coisa permanece igual, entende? Deixa eu fazer uma pergunta sobre a nova geração da MPB. Irmãos Melim. Como é que é? Melim. São dois rapazes e uma... Cara, eu não vou saber te responder algumas perguntas com relação a isso. Por exemplo, Ana Vitória. Acho super legal, gosto, acho bacana. É muita coisa. Thiago York. É muita coisa, ótimos também. Mas assim, eu não tô conseguindo ouvir tudo ao mesmo tempo, entende? Então, eu, assim, não tenho, assim, uma opinião. Eu sei que são trabalhos bacanas, são trabalhos interessantes, né? Curto muita coisa, mas não tô, assim, tão antenado nesse aspecto. Preciso até me atualizar um pouco mais. Mas esses nomes que você falou aí, eu curto. Já ouvi, entendeu? A Ana Vitória tem algumas músicas e tal, né, que tocaram e tocam no rádio. Sim, o Thiago sim. York também. E Sim, tal. sim. Agora, hoje a gente tem menos espaço para essa... A Eu falo assim, na mídia. aumentou porque você hoje tem mais veículos para buscar. Se antes não passasse na televisão e não tocasse no rádio, você não ficava sabendo de nada. E acontecia um monte de coisa. Hoje, você tem, por exemplo, você falou vários nomes, eu posso falar alguns nomes aqui, e a gente agora no Instagram ou no YouTube achar o canal da pessoa. Verdade. Né? E ali você passa a conhecer, que legal, pá, tal. Eu acho, assim... Então, assim, fica uma coisa também difícil de administrar em alguns momentos, né? Eu acho a música popular brasileira, quando eu falo a música popular brasileira, não essa que está exatamente na mídia. Não estou falando que não tem alguma coisa na mídia que não esteja dentro desse meu conceito. Mas eu acho muito rica. Acho muito rica. A música brasileira continua, né? Linda. Né? Continua linda, pulsante, muita coisa bacana acontecendo. O Rio de Janeiro continua lindo e a música brasileira continua... Daqui a pouco eu vou lembrar de alguns nomes que eu acho interessantes aqui com relação a essa questão da nova geração. Mas eu vejo muita coisa, por exemplo, quando a gente... Quando eu participava mais dos encontros de compositor lá de fora, cara, ali você via coisas incríveis. Incríveis, entendeu? E você falava, caramba, agora, nossa, cara, o mundo inteiro tem que conhecer isso. Agora você... Entende? Então acaba que minhas referências tem também um pouco dessa coisa do que eu vejo de perto. Olha o que aconteceu recentemente na música, né?
TT Espíndola estourou com aquela música em 1984 naquele No festival, né? Viralizou há pouco tempo. Desapareceu entre aspas, né? Que ela Uhum. continuou com a carreira dela e tal. Questão de meses atrás, Viralizou há pouco viralizou e a música dela tá aí sendo. Luiz Caldas Luiz Caldas. viralizou há pouco tempo, é do Pouco tempo. carnaval. Você citou, pegando o gancho no Luiz Caldas, todo mundo conhece o Luiz Caldas com aquelas músicas baianas, né? Ele é um Baita do músico, um né? baita do músico. Eu acompanho ele no YouTube. Eu também, eu descobri por acaso, ele faz umas versões de Ele faz um monte de coisa. Você rock lembra progressivo. quando tinha o MySpace? Você chegou a pegar o MySpace? O MySpace Ah, era um sim, canal que lembro, você tinha. me lembro. E ali era um canal. Durou assim, pouco tempo, né? Cara, que pena, porque ali eu conversei algumas vezes com o Luiz Caldas por ali. Poxa, eu tinha até Ali, esquecido cara, mais. era como se fosse uma coisa só dos músicos, dos Sim. compositores mesmo e tal. E você conseguia trocar ideia, porque tava todo mundo, que legal isso aqui. Você colocava suas músicas lá, era um perfil. Mas só de música. Por que que ele não funcionou? Eu acho que logo depois veio alguma coisa tipo Facebook ou Orkut, alguma coisa assim, que não podia ser muito segmentado só para música, senão você ia criar alguns nichos, eu não sei o motivo, sabe? Mas eu acho que logo depois, se não me engano, veio o Orkut. Mas ali, cara, eu conheci muita gente de São Paulo, do Nordeste. Eu comecei a perceber que o meu disco Bora Andar, Meu Camarada era muito ouvido por japonês, porque ali você tinha os gráficos de quais países te ouviam mais. Olha que bacana. E como que você fazia para divulgar aquilo. E numa dessas, chamava algumas pessoas ali para conversar, eu entrei para conversar com o Luiz Caldas, cara. Olha só. Aí a gente trocou uma ideia rapidinho, assim, mas ele foi super de boa, super simpático, sabe? Baita músico, né? Baita músico. Eu segui o perfil dele. Pô, MySpace, cara, me lembrei disso aqui agora. Foi muito bom, mas foi muito pouco tempo. Ô, Roger, você voltou para São João Nepomuceno há alguns meses, você continua fazendo seus trabalhos Em Juiz de fora, aí, né? região, e para onde for E tiver que aí, ir. né, a gente vasculhando as suas redes sociais, vê que você já tem, né, tem alguns parceiros aqui em São João, parceiros que eu digo assim, já, né, tem uma relação de amizade Sim, sim. e até profissional com, né, de cantar juntos, tal, com alguns músicos. Como é que é e até uma galera da nova geração, né? Como é que é isso? Olha, tá sendo para mim tá sendo um momento de ressignificar muita coisa na minha vida, esse retorno para São João. Eu voltei para cá em agosto do ano passado. Continuo normalmente com os meus trabalhos em Juiz de Fora, mas não resido mais lá. Mas toda semana eu tô lá, desde que eu mudei para cá. Né? Se eu deixei de ir uma ou outra semana, faço parte lá do samba lá na Praça Ministrinho, 1 ou 2 domingos por mês. Toda sexta-feira no Palácio. Palácio já tem o quê? Uns 5 anos que a roda de samba acontece lá, toda sexta. Outros trabalhos com outros parceiros também, entendeu? Outros projetos, como o Bloco Parangolé Valflado, enfim, e uma série de outras coisas. Nesse momento que eu tô ficando aqui aos sábados em função da roda de samba acústica lá no quintal, e que eu tenho percebido uma galera nova chegando, tocando, fazendo parte ali da roda, revendo também pessoas da minha geração, da nossa geração, de outros momentos, interagindo com isso. Percebendo também, né, cara, não só em São João, mas em outros lugares que eu convivo, principalmente Juiz de Fora, é muito importante isso, trocar essa experiência, observar como que isso está acontecendo, né? Como que essas pessoas pensam, as pessoas mais jovens hoje, né? Como que elas lidam com coisas que, por exemplo, a gente não tinha na época, como, por exemplo, a internet. Como que a gente fazia uns tempos atrás? A gente comprava revistinha para tirar a música. E hoje tem uma rapidez de acesso à informação. Isso é muito interessante, você vê... Tinha aquela revista Bis, né? A Bis. Exato. Mas é interessante porque você vê ali as pessoas interessadas nos mesmos compositores que você gosta. Na mesma essência de coisas que você gosta, entendeu? Então é muito interessante. Eu tenho achado muito bacana. Tenho conseguido, a partir principalmente
Do carnaval pra cá, né, que foi quando a gente começou a fazer essa roda de samba lá no quintal, tá sendo um momento de ressignificar muita coisa e de conviver novamente com pessoas que eu já tinha convivido e com pessoas novas. A mistura disso tudo tá me trazendo uma imensa satisfação. Satisfação. E o Roda do Samba, o Quintal começou com essa Roda do Samba no Carnaval, né? Na verdade, no carnaval, a gente abriu para poder receber as pessoas, né? A gente nem fala que é um bar e tal. É um espaço que a gente tem a intenção também de, além de ter um funcionamento de bar, ser um espaço também onde tenha aulas de instrumento musical, onde a gente possa criar eventos e movimentos como o encontro de compositores da cidade, para a gente poder ver como está essa cena musical da cidade também, na parte autoral. Eu sei que aqui tem um monte de compositores e compositores, entende? A gente precisa se encontrar. A gente precisa. Pra coisa fluir, né? A gente precisa se encontrar para poder trocar ideia, para poder evidenciar essa cena cada vez mais. Porque a gente sabe que São João é uma cidade extremamente musical. A gente sabe de figuras da nossa música que estão aí até hoje, igual a Nelly Gonçalves, de figuras que já se foram, como Paulinho Cricri, entendeu? Como Quirino, que sempre compôs, que sempre cantou. A gente tem que dar continuidade nisso. Não pode parar. Não pode parar. E eu acho. E com movimentos. Eu acho que a música autoral. Como esse seu, né? Do Quintal. Sim, lá do bar. e eu acho que a música autoral, ela às vezes é um pouco mais difícil de trabalhar em cima com relação à questão do público, que quer mais um pouco de entretenimento do que, às vezes, de escuta, né? Às vezes a pessoa quer mais se divertir do que ficar ali ouvindo. Mas a gente sabe que tem um monte de gente que quer estar ali ouvindo. Eu acho. Você falou uma coisa lá no meio da entrevista, nosso bate-papo aqui, aliás, que eu achei muito interessante. Poxa, eu vou ouvir uma música, eu viajo. Eu também tenho essa sensação. Tá? Eu tenho essa sensação. É isso eu também, acho que a né? gente tem que procurar levar essa experiência. Eu não sou músico, mas trabalho em rádio há muito tempo. Eu não tinha isso. Eu aprendi isso com o tempo. A ouvir uma música, a ouvir um instrumento, a viajar né? Com arranjo, com a escuta mesmo. A escuta, né? A escuta não é? Eu acho também que faz parte, né? muita gente não tem essa percepção, porque ainda não teve essa experiência. Que o dia que tiver, ela vai mudar o seu conceito de ouvir música. Eu penso assim, eu acho que é o mesmo pensamento que você tem. Eu acho que a música ela serve para muitas coisas, inclusive para ouvir. Né? Ela serve para dançar, ela serve para. Mas o que acontece é que dentro desse contexto do encontro é interessante porque a pessoa está trazendo uma coisa nova. E absorvendo alguma coisa de uma bagagem, não por é exemplo, que você vai estar ali avaliando se aquilo é bom ou ruim. Não, você vai estar ali entendendo o contexto que ela criou aquilo. E se você é compositor também ou não, independente disso, eu acho que cabe uma conversa sobre, para aperfeiçoar, para poder entrar no universo desse artista, para poder valorizar o que ele está fazendo, entendeu? Para poder intercambiar um pouco mais sobre isso, sabe? Sobre criação. Sobre criação, né? Como que você cria, como que você faz. A ideia nossa de fazer o encontro no quintal a partir de maio agora é justamente pra gente, cara, vamos trocar uma ideia, como é que você compõe, como é que eu componho, como é que o outro compõe. Vamos fazer uma coisa juntos, vamos compor algo juntos, vamos acender essa fogueira aí vamos pra gente... seguir juntos nessa aí, não é? Entendeu? E quem sabe com o tempo a gente consegue, através de leis de incentivo, registrar isso em CD, ou em EP, ou em plataformas digitais, né? Momentos de certos períodos da música em São João. CDs mesmo do encontro, né? Você ter essas músicas gravadas, entendeu? Mapear isso, eu acho legal, cara. Eu como compositor, eu sou suspeito para ficar falando isso, entendeu? Como se isso fosse a coisa mais sensacional do mundo, mas eu gosto disso. Então é uma coisa que eu percebo que na cidade não está rolando esse tipo de encontro. Eu tenho essa experiência de ter sido um dos fundadores do encontro de Juiz de Fora,
O encontro está lá até hoje. Ou seja, vai fazer 20 anos daqui a pouco. Eu sei o quanto que isso foi benéfico para vários compositores e compositoras. Eu sei o quanto que isso é interessante para o público, para a motivação, a questão motivacional do artista. Cara, chegava perto do dia do encontro, ficava todo mundo assim, cara, tô doido para chegar ao encontro, tô doido para chegar ao encontro. Para criar esse ambiente de convivência artístico, musical. Importante, né? Entendeu? É uma coisa que a princípio você não precisa, sabe? Uma coisa séria. Não, não é isso não. É um espaço para a gente fazer o que não está sendo feito no momento. Vocês topam conversar sobre composição? Como que você compõe, como que você cria, quem te influencia? Vira um papo, cara, numa roda. Entende? E, se possível, com o tempo, ir fazendo um registro dessas músicas. Você sabe por que eu tô falando isso, Léo? Porque, como eu já trabalhei dentro desses projetos que fazem pesquisa sobre compositores de Juiz de Fora e de São João, às vezes você tem uma música ali que foi feita e nunca ninguém vai conhecer essa música e um dia ela vai se perder para sempre. Aí pode ser que a filha ou o filho de alguém ache uma fita cassete lá no fundo, um pendrive hoje em dia, ou um arquivo. Olha, isso aqui foi minha avó que fez quando não sei o quê. E ficou ali. E ficou ali. Arquivado. Você Passou tá entendendo? despercebido, né? Por que isso não foi exposto? Às vezes por falta de oportunidade, por falta de espaço. É verdade. Porque se a gente vai vender um show autoral hoje, a gente sabe que não é fácil. Igual, por exemplo, vender um show de Réveillon, onde você vai tocar de tudo. E o autoral, não, é legal, mas eu não quero comprar. Entende? É mudar um pouco isso, é pra gente aproveitar mais os teatros que tem na cidade, para que os shows ali possam Uma coisa acontecer. mais intimista, né? Onde é um espaço mais de escuta. Você pode levantar e dançar? Pode, mas ali é um espaço mais para ouvir, para refletir sobre a obra do Pra outro. degustar, né? E para refletir, você não é obrigado nem a gostar. Você pode gostar e pode não gostar tanto. Aquela obra pode ser linda, mas ela não te toca muito. Normal. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas a gente precisa ter essa vivência. Roginho, Entende? olha, nosso bate-papo, infelizmente, tá chegando ao finalzinho. Que pena, Léo. Passou rápido. Passou. Eu já vou agendar para você voltar Beleza, aqui no eu volto podcast. com o maior prazer. Fala Vencedor. Duas coisas que eu queria conversar com você. A primeira é você ali no quintal, então, né? Que é na Duque de Caxias. Duque de Caxias 34, lá tá ficando aberto. Sexta-feira, 18 horas. Sábado, 15 horas. Sendo que no sábado, às 17 horas, a gente começa uma roda de samba acústica. Quem quiser participar, pode levar um instrumento, tocar com a gente. Tem lá aquela cerveja gelada que tira gosto, que ele tira gosto. Estupidamente gelada e comida da melhor qualidade. Marquinho fez lá o resgate de um sanduíche são joanense, que é um mascote. Mascote. São Joanense, não tem lugar... Não tem. Juiz de Fora não tem. O Marquinho prepara um mascote filé mignon sensacional. O Marquinho é um parceiro sensacional. A gente tá muito feliz com essa ideia que ele teve, inclusive, de ir ali para baixo, né? E criar esse ambiente onde a gente tem descontração, culinária da melhor qualidade e música para alegrar o ambiente, com pegada também em vários outros projetos aí que a gente tem. Aulas de música, né? Tem aulas de música no momento, mas a gente aos poucos vai começar a ampliar para encontros de compositores, né? Já tem a roda de samba e, de acordo com a demanda, a gente vai trazer novidades aí esse ano ainda. Enfim, é músico, vamos conversar, né? É lá isso no aí. quintal. Vamos lá no quintal, porque lá todo mundo se sente muito em casa, muita vontade, e tem sido um espaço onde as pessoas estão se encontrando e sendo felizes. Legal. Agora, o Roginho, composição sua, essa música é fantástica, hein? Deixei pro final porque o que te inspirou a compor essa música São João São Nepomuceno? João É muito Nepomuceno. bonito. Você sabe o que me inspirou? Eu morava no Rio. Foi o período que eu morava no Rio, década de 90. E quando eu morava em Juiz de Fora, toda semana a gente vinha pra cá. Eu vinha pra cá toda semana.
A partir do momento que eu comecei a morar no Rio, eu vinha praticamente assim, pô, Natal, Semana Santa, vinha 2, 3 vezes, 4 vezes, né? Às vezes Dia das Mães, alguma coisa assim. E diante da saudade que eu senti da cidade e da impossibilidade de vir, que não dava para vir, inclusive porque eu trabalhava fim de semana, né? Fazia show, tocava fim de semana. Eu acabei compondo a música, percorrendo ruas da cidade, como Calçadão, Matriz, né? Quando eu falo da Matriz, eu tô ali, né? E brindaram, entardecer até amanhecer, era no Bar do Joá. Então eu consegui, através da música, percorrer alguns trechos de ruas da cidade para poder amenizar a saudade. Essa foi a inspiração. Muito bacana. Ou seja, a saudade inspira, né? São João, né, pô? A saudade é inspiradora e foi isso que me inspirou. Saudade da minha terra. Muito bacana. Ô, Roginho, infelizmente, né, mais uma vez, muito obrigado Léo, eu que te agradeço, parabéns pelo por podcast. aceitar o nosso convite, tá? Sempre que você quiser, eu venho com o maior prazer, tá? Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade e a gente espera vocês lá no quintal. Vamos sim, com Tá certeza. bom? Abraço e até a A gente próxima. continua esse papo lá. Com certeza. Valeu, Abraço, gente. Roginho. Abração. Tchau, tchau. Valeu.